Já tem gente falando que o Endrick é enganação. Assim, é louco. Aqui não se permite que nada fique não, que nada é tudo exagerado, é tudo. Nesse não presta, não serve. Se o Flamengo cai para o Racing na quarta, vão falar que o Felipe Luiz não serve também. Com certeza. Não, é uma coisa de louco isso. E o Endrick, na reta final da passagem dele pelo Palmeiras, até teve gente que tentou emplacar uma história de que o Endrick estava atrapalhando o time do Palmeiras, estava atrapalhando o Veiga. O Endrick tá te atrapalhando em campo? Ontem ele atrapalhou o Veiga, você viu? Com certeza. Foi ele mesmo que atrapalhou. A propósito, Pedro, eu vou dar uma informação. É programa de informação, você prometeu aqui no início do programa, já que a gente está falando aqui do Endrick, dos jogadores revelados pelo Palmeiras, tem informação boa sobre o Endrick, né? Não sei se é boa. Não sei se é boa ou ruim, mas tá praticamente definido que o Endrick sai do Real Madrid na janela de janeiro. Eu diria que tá definido, mas como dizia um antigo repórter da Jovem Pan, Sérgio Nide, no balanço das horas tudo pode mudar. Mas o que está resolvido é que ele vai sair da Espanha, ele deve jogar ou na França ou na Itália, necessariamente em time que dispute a Europa League, não a Champions. Ele quer disputar um torneio internacional. Na verdade, são as pessoas da carreira dele. Ele quer disputar torneio de relevância na Europa, o Europa League, que é um torneio, não é a Champions, mas é importante. E quer sair da Espanha. Então ele vai acertar ou com o time da Itália ou com o time da França já agora. Motivo, primeiro, a falta de oportunidade no time do Real Madrid. E o principal motivo, ele está muito intrigado porque ele está ficando esquecido e ele está louco para disputar a Copa do Mundo de 2026. Ele começou muito bem na seleção, a gente lembra, com o Dorival Júnior, e aí ele praticamente está esquecido. Como é que o Ancelotti vai convocar? Não dá para saber qual é o estágio atual dele. Então teve uma série de fatores, contusão, aquela expectativa enorme, uma série de coisas. Então já está praticamente acertado que ele deixará o Real Madrid no meio da temporada europeia, na janela, indo para um time ou da Itália ou da França que dispute a Europa League, que ele acha que vai ser ele vai ter ele vai ser visto, né? Em competições, porque não adianta você também contar que pegar um time médio na França, você não vai ser visto. Então tem que disputar a Europa League. Ou mesmo aplica-se a Itália. O campeonato italiano hoje não tem uma pegada de uma Premier League, nem da própria La Liga. Então, essa praticamente é a decisão tomada com relação ao Endrick, que nesse momento não se desvincula do Real Madrid, claro. Falou-se muito temporário. Do Olympique de Marseille. O Olympique hoje é o líder do campeonato francês, né? Um ponto à frente do PSG. E aí está na Europa League, né? Olympique? Tá na Champions. Então, não é muito perfil do que eu estou sabendo. A ideia é a Europa League. Agora, você não vai dispensar Champions, não é lógico. Mas a ideia é uma Europa League que seria uma coisa, talvez um nível de cobrança diferente. Mas, de repente, o Olympique, primeiro, é o Olympique. Segundo, é Champions, né? Agora, melhor não ir para Marseille, não dá um tempo. Seguimos aqui no YouTube com o Bate Pronto para você. Vai deixando o seu like. Essa informação trazida agora pelo Flávio Prado. Praticamente certo, né, de que o Endrick vai sair do Real Madrid em janeiro. Ele não vai quebrar o currículo com... por empréstimo, sai por empréstimo. Pode ser empréstimo, mas fazer aquele empréstimo com opção de compra. Tem uma série, aí já não dá para saber, já é querer saber demais. Agora, Marselha, apesar que ele é casado, né, já tá... Marselha é uma cidade lindíssima, mas ela é um pouco sedutora demais, sabe? Sabe aquela coisa de... Você fez uma careta quando eu falei Marselha. Não, Marselha é maravilhosa. Você conhece Marselha? Marselha é maravilhosa, mas é uma cidade um pouco agitada demais, sabe? É um pouco alegre demais. Depois você pode mudar a sua passagem, de Lima para Marselha. Não. Aliás, o meu amigo Davi Laranjeira, que é um chefe de cozinha, ele falou que você pode ir para Lima comer. Ele faz um roteiro gastronômico para você. Mesmo que você não queira ver o jogo, ele falou que você vai comer muito bem em Lima. É verdade, né? Então, vários restaurantes do Guia Michelin. Você está acostumado a comer em lugares não muito sedutores. Eu acho que você pode comer melhor lá em Lima. Isso ele já falou. Então. Que isso, cara. Gratuitamente. Não, é que o Piperno, digamos, não é um cara com paladar muito exigente. Segundo o nosso querido Daniel Lian, ele jogando baixo. Mas sobre a Itália também se falou da Roma.
Tá na Europa League? Tá. A Roma, trabalhar com o Gasperini seria muito legal para um cara como o Endrick e tal. Pô, de repente tá aí o time. Gosta de jogar futebol bonito, bem jogado. Não é o primeiro jogador que é emprestado pelo Real Madrid, que chega no Real Madrid é emprestado. Em alguns casos volta bem, em outros casos não. O Casemiro voltou pro Real Madrid, conseguiu voltar. Foi o projeto bem. do Porto. Agora, alguns não deram, foram e não voltaram. Tipo o Renier, né? Não conseguiu voltar. E alguns que estouraram, tipo o Odegaard. Era do Real Madrid, na base do Arsenal. O próprio Kubo japonês está num nível Real Sociedad, um time médio, mas ele joga muito bem na Real Sociedad. Agora, eu acho que seja qual for o time, eles vão fazer uma cláusula de compra. Eu imagino que sim, porque você vai, o jogador explode e você não tem opção de comprar. Talvez em condições elevadas, valores. Mas tipo assim, vamos por Roma, vai, que o Pipeno citou com muita felicidade. Ele vai, arrebenta na Roma. A Roma vai entregar de volta, pô. Ela faz uma opção de compra e joga. Convenhamos que Roma, eu falei de Marcelo, Roma dá para viver bem, viu? Dá para viver, que diga o fabuloso, espetacular, maior jogador da história da Roma, junto com o Totti, Paulo Roberto Falcão. Dá para você fazer uma vida bastante agradável em Roma. E Roma também tem, você sabe que tem um restaurante lá que chama Piperno Restaurante. É verdade. Olá. É verdade, é verdade. Poxa vida. Estamos voltando para a Rádio Jovem Pan. Aí até uma informação que bate com a do Flávio, que saiu aqui, que o plano do Endrick, do staff dele, é priorizar clubes das 5 principais ligas europeias, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França, e até coloca nessa lista os 3 maiores de Portugal, Benfica, Porto e Sporting. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Então o Flávio Prado trouxe aqui a informação no nosso bate-pronto, que o Endrick vai deixar o Real Madrid por empréstimo, 99%. E a minha informação fecha em Itália e França, tá? Itália e França. Fecha em Itália e França. É que aqui saiu a informação do pessoal da ESPN que está dizendo que ele prioriza clubes das 5 top ligas europeias, né? A informação que eu tenho é Itália e França, mas todas as informações são válidas, né? Então, eu imagino que vai ficar entre essas 2 ligas. O Palmeiras, que o pai do Endrick, o Douglas, até mandou um abraço para ele que está sempre ligado aqui nas nossas transmissões, nos programas, né? Ele comentou na publicação do Gabriel Amorim que o Palmeiras tinha que apresentar um projeto para o Endrick pensar em retornar ao futebol brasileiro. Não. O Vitor Roque voltou, né? O Vitor Roque também estava lá no banco do Lewandowski, sem espaço no Barcelona, e Betis, e do Betis agora você desiste da Europa assim tão rápido, pô? Eu não faria. Mas ele é jovem, dá para voltar. Agora estão falando que o Vitor Roque pode voltar, né? Eu não faria isso. Eu acho que isso seria um grande erro. Aliás, eu vou de novo falar uma coisa que eu já falei aqui, eu acho um absurdo você ter que esperar completar 18 anos para você jogar, para você ser transferido, que é uma regra da FIFA. Eu acho que isso prejudica muito o profissional. Hoje o garoto com 16 anos, os extra-séries, eu coloco o Endrick acima da média normal, ele não é um gênio, mas ele é um jogador acima da média, e ele é vendido com 16 anos, tem que ficar esperando praticamente 3 anos para poder sair, e isso mexe com o lado psicológico do jogador. Sabe, aquela coisa de vender, libera o jogador, deixa o cara trabalhar. Pode criar algumas situações, tem que o pai, tem que a mãe, tem que ter... Enfim, uma série de coisas, um monitoramento. Mas segurar o cara é sacanagem. O cara fica preso e não... Eu acho terrível isso, terrível. Então acho que ele tem que dar um passo adiante e voltar ao futebol brasileiro não me parece uma... Aliás, não foi a informação que eu tenho, não. Nem coloca essa hipótese, nem coloca. É a Europa, continuar na Europa. E aí, o que eu sei do lado do Palmeiras, as portas estão abertas, mas o Palmeiras considera esse movimento muito difícil. Se eu fosse o BAP, eu faria uma oferta, só para encher. Só para encher o saco. Só para encher o saco. Se topar, né? Isso seria... Já pensou, pilhado? Endrick está agora no Flamengo, agora sim e tal. É negócio de Real Madrid. Real Madrid pode esperar, o Endrick vai te pegar, aquelas coisas que eles falam. E os bastidores de Palmeiras e Flamengo estão pegando fogo, hein? Você já pensou? Até porque o Palmeiras está de olho no Gerson. Não, e vocês vão lembrar... O Gerson fez gol, viu? Ele nem sabia como comemorar. É verdade. E vocês vão lembrar também da época que, assim, o Palmeiras estava renovando com o Dudu, aí o Flamengo apareceu como interessado. E também na época que o Flamengo estava renovando com o Bruno Henrique, o Palmeiras Gabigol se interessou. Também. Gabigol, a mesma coisa, né? Teve isso no passado recente. Eu pego um dos influencers aí e falo, nós estamos atrás do Endrick, tá? Então... Você já pensou isso aí? Dá 10 programas aqui, o Pilhado, 10 programas isso aí. Palmeiras foi atrás do Pedro também? Teve isso? É verdade, milhões de euros, né? Não era isso? Aí, tá vendo? Os dois lados, né? Os dois lados já... Pau que bate em Chico, bate em Francisco.
Pronto. Você quer semear discórdia. É gostoso, né? É engraçado. Pô. Falava que ia ver fogo no parquinho. Fogo no parquinho. É engraçado. E aí, ó, até outra... Aqui é uma opinião, né? Opinião do Makelele, que participou dos Galácticos, né? Daquele time com Roberto Carlos, Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham. Ele deu a seguinte opinião sobre o Endrick. Endrick não deve deixar o Real Madrid por estar jogando pouco. Precisa estar focado em conquistar o seu espaço no elenco. Para o Xabi Alonso, o jovem deve entender como jogar. Um menino de 15 anos no Brasil pode chegar e jogar, se tiver qualidade. Com o Xabi Alonso, ele vai precisar de mais tempo. É questão de oportunidade, estar concentrado para isso. No futebol, ninguém tem lugar garantido. Ele é talentoso, muito talentoso, mas precisa estar focado em conquistar seu espaço no grupo primeiro. Garantir que entende o que o técnico quer dele quando entrar em campo, para fazer a diferença. Aos poucos, entendendo isso, Endrick pode ser titular no time do Real Madrid, garantir o seu próprio lugar. Ele entendendo isso, vai ter oportunidade, tenho certeza, comentou o Makelele, dando essa entrevista, né? Eu vou muito nessa linha. Se isso, Flávio Prato, não tenho nada com isso. Se sou eu, não saio do Real Madrid. Não saio do Real Madrid. É que ele está muito ansioso com o negócio da Copa do Mundo. Mas tem muita Copa do Mundo pela frente, né, João? Um moleque de 19 anos tem Copa do Mundo pra caramba pra disputar, pô. Dá pra disputar 4 ou 5. Mas fica essa ansiedade, essa loucura de Copa. Ele pode mudar de time e pode ir pra Copa do mesmo jeito. Eu ficaria. Eu acho que o grande acerto seria... Porque é aquele ano de aprendizado. Eu falava aqui, você tá muito atrás taticamente. Você vai trabalhar com outro tipo de treinador, outro nível de conhecimento de treinador. Primeiro Ancelotti, agora Xabi Alonso. Ele vai... Sabe, é outra coisa, vai aprender a jogar futebol efetivamente como se joga de forma moderna. Aqui no Brasil, com todo respeito, nós estamos bem atrás taticamente, nesse lado. Inclusive com essa treinadorzada toda que veio aí e tal, a nata da nata não está aqui. Então, o nível de jogo é outro, o dinamismo é outro, velocidade é outro, tudo diferente. Eu teria paciência de ficar no Real Madrid. Mas ele tem essa coisa da Copa do Mundo, então ele quer, né? Não quero perder essa oportunidade de Copa, tal, que também é respeitável. Mas eu vou muito nessa linha do Makelele. É uma questão de tempo. Sim. Questão de tempo, ele vai jogar. Claro que ele vai jogar no Real Madrid, se ele tiver essa paciência. Mas aí, cada um sabe da sua vida, claro. E a gente está analisando o elenco do Real Madrid. O Kaique Lima, na coordenação do Bate-Pronto, destaca um ponto que os torcedores do Real Madrid, a comunidade, pelo menos aqui, que acompanha o Real Madrid aqui no Brasil, argumenta a respeito do Endrick, que o Mastantuono, que chegou do River Plate, 18 anos de idade, está jogando. E o Endrick não está jogando. Vai ter uma outra coisa. No último jogo ficou no banco, os dois caras no banco. E o Endrick, ele só concorre com o Mbappé e o Vinícius Júnior. Uma vaga no ataque. E tem esse pequeno detalhe também, né? Tem um detalhe também que, assim, o Vinícius Júnior, quando ele foi para a Espanha, ele chega para jogar no... É claro, demorou, né? Demorou... Não sei se demorou, mas é um processo, né? Não, alguns jogadores vão passar por esse processo. O Zidane não queria contar com ele. Tanto que naquele momento se falou em emprestar o Vinícius. Sim, processo de adaptação também. A ida do Casemiro para o Porto foi coisa do Mourinho. O Mourinho chamou e falou, não dá, ele não tem... É aquela coisa de leitura de futebol europeu que é diferente. É a mesma coisa que aconteceu quando o Lucas chegou no Paris Saint-Germain. Quando o Raí chegou no Paris Saint-Germain. É outro mundo, é outro futebol, é outro jogo. É claro que não tem... Aí o cara fica, nossa, porque fica babando ovo para o europeu. Não é diferente, é outro jogo. Assiste um jogo de lá e assiste um jogo daqui, o ritmo é outro, o dinamismo é outro, é outra parada. Abramovich falando do Lucas. Claro. Ele deu uma entrevista falando, pagaram essa quantia toda aí no Lucas. Você falava assim, o Lucas é muito bom jogador, mas ele não sabe jogar futebol. É isso. Não foi o Paris Saint-Germain que ensinou o Lucas ou o Tottenham. Foi o entendimento do jogo, dinamismo. Isso que o Makelele falou. Ele vai precisar entender como é que funciona o Real Madrid, o técnico e o futebol como um todo. É outra coisa, são coisas muito diferentes. Premier League, então, nossa, é outro mundo. Não parece nem ser o mesmo esporte. São coisas diferentes. Então, ele está nesse momento, e é por isso que eu acho que o cara com 16 anos, deixa o cara lá, pô. Joga no Castilho, deixa o cara lá, se acostuma com a cidade e tal. Mas não, fica essa encheção de saco. O cara ficar preso aqui, ficar retido aqui. Aí outro vai dizer, mas o Estevão já chegou no Chelsea jogando. Cada um tem uma cabeça diferente da outra. E o prazo foi menor. O Endrick, ele praticamente, quando ele subiu o time principal do Palmeiras, já foi negociado. Aí ficou aquela coisa de contagem regressiva e tal, e encheção de saco. Cara, é complicado isso. A nossa produção fez o levantamento aqui que o Vinícius Júnior chegou em 2018 ao Real. Sim.
E ele só foi ganhar uma sequência assim de jogos, começar a jogar regularmente pelo Real Madrid em 2020, Vinícius Júnior. 2 anos. Só que o que eu queria falar é que assim, o Vinícius Júnior é um exemplo, tudo que ele passou, tudo aquilo que ele enfrentou, até conquistar o espaço dele, mais do que merecido no Real Madrid. Só que eu acho que mudou um pouco também as transferências de promessas do futebol brasileiro para a Europa, porque o Vini Júnior ele joga no Castilha, no Real Madrid B. E não sei se é o contrato, não sei se no contrato do Endrick tem essa cláusula. Sim, que não vai poder jogar. Não vai poder jogar, né? Porque todos os contratos depois do Vinícius Júnior, quase todos, os empresários, os staffs colocaram lá: meu jogador não pode entrar em campo no time B. Mas tem uma outra diferença, Pedrinho. E aí é que tá, se ele não tá jogando no time principal, às vezes ele poderia estar jogando no time B. Eu acho. E aí, de repente, o Xabi Alonso, que não tá muito convencido, fala assim: pô, mas o cara tá arrebentando aqui, né? Isso. Vamos dar uma chance pra ele. Porque o Vini Júnior fez isso. Uma outra diferença fundamental. Quando o Vini Júnior foi, ele não era um titular indiscutível do Flamengo. Aliás, ele era reserva na maior parte do tempo. Quando o Endrick chega ao Real Madrid, ele já chega com o status de jogador de seleção brasileira. Então, o status de um e de outro eram muito diferentes. Então, é claro que o Endrick, o entorno dele também exigia alguma coisa compatível, né, com esse tratamento. O Vinícius, ele inclusive foi muito esnobado pelo Zidane no começo. E isso que você citou dele só, enfim, ter conseguido uma sequência mais tarde, foi depois que o Zidane saiu, foi com o Solari. E até o Vinícius se machuca, já numa fase final de Champions, já, enfim, no mata-mata, no momento em que ele vinha com uma sequência boa, aí, quando ele volta, ele tem que recomeçar e reconquistar o espaço dele. Que, diga-se, ele só consegue realmente se consolidar com o Ancelotti. Eu vou colocar uma situação maluca aqui, Pedro. É bem doido mesmo, porque fica muito difícil você fazer essa comparação. Mas vocês acham que o Endrick é inferior ao Vinícius Júnior como jogador? No começo de carreira, não. Começo de carreira, ao contrário, é até melhor, né? Ele chega com um estado diferente. Agora, é tudo projeção, tem que projetar. O Vini já chegou. O Endrick, eu não considero, não acho que o Endrick seja inferior ao Vinícius. Pode ser coisa de maluco, pode ser que amanhã depois não anda, tomara que Deus ajude que o Endrick vire mesmo, aí de repente cai naquela coisa, né? Puta, o cara não virou, olha que comparação meio boba e tal. Mas pelo começo de carreira, o Vinícius Júnior chegou com uma situação muito inferior ao do... o Piperno acabou de falar. Um chega com status de jogador de seleção e o outro chega sendo chamado de neguebinha pela própria torcida do time dele. É diferente, né? Eu vejo um potencial muito grande no Endrick. Tomara que vire esse potencial. Ele pode ser um Vinícius Júnior? Pode. Talvez, às vezes acontece de micar, essas coisas acontecem. Mas ele pode sim chegar. Então, por isso que eu estou falando. Essa troca de novo, cada um sabe de si, o staff dele é que tem que resolver. Mas, para mim, a posição correta é ficar no Real Madrid. E voltar para o Brasil, nem pensar. Isso aí seria uma coisa assim, totalmente descartada. Se ele tiver com muita vontade de voltar ao Brasil, não deixa voltar nem nas férias. Não, e um cara, moleque com 17 anos, decidiu um campeonato brasileiro. Né? Pois é. Não vamos esquecer do jogo que todo mundo lembra até hoje. Entrou na seleção, fez gol nos 2 primeiros jogos. Exatamente. Em Wembley e no Bernabéu. Isso, não é, sabe? Contra a Espanha e Inglaterra. Só isso.